E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a autocultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Então, só há um ponto aí que não está muito exato, que é a ideia de que as 12 camadas são o desenvolvimento ideal do ser humano. Não foi essa a ideia. A ideia foi descrever exigências objetivas que pesam sobre todas as vidas humanas, quer você perceba, quer não perceba. Não é isso? E essas exigências elas vão aparecendo no curso da vida e vão sendo ou o indivíduo as integra ou ele foge delas e estaciona numa determinada camada. Então isso não é de maneira alguma um desenvolvimento ideal, tá certo? Ele é a estrutura real da existência humana. Nenhum ser humano escapa das exigências colocadas objetivamente por essas 12 camadas, né? Então, também é bom esclarecer que eu desenvolvi a teoria das 12 camadas no tempo que eu estava tentando elucidar a questão astrológica, para distinguir justamente aquilo que não tem nada, não pode ter nada a ver com o horóscopo de nascimento. Quer dizer, é o elemento não astrológico que a astrologia geralmente assambarca de maneira indevida. Quer dizer, você por um horóscopo, mesmo que você possa saber algo por ele, você não pode saber em que etapa do seu desenvolvimento pessoal o indivíduo está. Tá certo? Porque o horóscopo é uma figura estática, e se ele tem algo a ver com a personalidade humana, ele só pode ver com a parte permanente estática, com aquilo que Kant chamava identidade transcendental e que eu, para simplificar, chamei de caráter. Né? O caráter é um esquema fixo que é compatível com vários desenvolvimentos diferentes, portanto produzindo personalidades completamente diferentes. Também eu não diferenciei essa teoria só das ideias astrológicas, mas de outras teorias da personalidade que tentavam chegar a uma descrição da personalidade humana por determinados traços que poderiam ser quantificáveis. Quer dizer, quantificáveis, pelo menos idealmente quantificáveis. Então, por exemplo, a quantidade de coragem ou de persistência ou de simpatia, de empatia que o indivíduo tivesse. Quer dizer, esses vários traços poderiam ser quantificados e formavam então um perfil. Só há um problema: esses traços por si mesmos, um não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, não há o fato de um ser alto não determina que o outro seja baixo. Então são elementos soltos. Então ficava faltando, vamos dizer, o elo central, que é justamente a coisa mais característica da personalidade. A característica da personalidade é a sua unidade. Quer dizer, o fato de que todos esses traços, entre aspas, eles coexistem numa mesma pessoa, dentro da qual estão articuladas de alguma maneira. E é justamente essa articulação entre os diferentes traços que constitui a personalidade e não os traços por si mesmos. Isso quer dizer, você pode ter uma coleção de qualidades que descrevem aparentemente uma pessoa, mas o elo central, que é a própria personalidade, está faltando. Então, eu procurei proceder da maneira exatamente inversa. Procurar averiguar em cada etapa do seu desenvolvimento qual seria a motivação fundamental que articula, né, as várias condutas, várias reações, etc, etc. Essa motivação fundamental tinha que ser procurada não em objetivos declarados, quer dizer, o indivíduo diz que ele está procurando isso, está procurando aquilo, tá certo? Mas é justamente o contrário, são motivações que são tão constantes e tão óbvias que não lhe parece um traço pessoal, mas lhe parece um traço universal, uma coisa que está presente em todos os seres humanos. Quer dizer, aquilo que para ele é o mais importante da vida numa certa etapa, é o que ele acha que é importante para todos os demais seres humanos. Tá certo? E esse é um dos motivos pelos quais o diagnóstico de em qual camada o sujeito está é mais facilmente feito por outras pessoas. Tá certo? Porque, de certo modo, na conduta, a motivação aparece de uma maneira simplificada e mais unívoca, ao passo que dentro do indivíduo ela pode coexistir com um monte de contradições e dificuldades, não que ele esteja mentindo, não que ele esteja falsificando, não que ele esteja se enganando, tá certo? Mas é simplesmente a figura
do indivíduo é mais instável desde dentro do que desde fora. Isso é uma coisa fácil, toda pessoa pode observar. Sempre que alguém nos descreve, você é isso, você é aquilo, nós sempre vemos alguma contradição nisso, porque há momentos em que nós não somos aquilo. E há também outros aspectos que são opositivos, que estão dentro de nós, de modo que nenhum traço definitivo nos define, mas nenhum traço estático nos define. Mas, na conduta, essas constantes aparecem de uma maneira bastante nítida para outras pessoas. Em segundo lugar, ao contrário de exposições anteriores que eu fiz sobre a teoria das camadas, eu sempre expus a teoria das camadas como uma psicologia evolutiva, quer dizer, como uma psicologia da evolução temporal do indivíduo. E desta vez eu tentei mostrar as camadas como elementos estáticos permanentes, quer dizer, são exigências que pesam sobre todos os seres humanos e às quais ele vai responder de algum modo. Tá certo? Então a primeira exigência é que para existir o sujeito tem que estar no lugar do espaço, quer dizer, tem que ter um corpo. Tá certo? Esse corpo já vem com certas características que não vão mudar muito ao longo da vida. Tá certo? Ele será ou mais alto, mais baixo, ou mais fraco, mais forte, mais gordo, menos gordo, mais enérgico, menos enérgico, tudo isso já vem com ele. Tá certo? E representa uma série de determinações que vão ter que ser aceitas e trabalhadas de algum modo. Quer dizer, mesmo que o indivíduo não goste do corpo que tem e decida, por exemplo, eu preciso fazer musculação, eu preciso isso, preciso emagrecer, preciso engordar. Ele está lidando com um dado que apareceu, que lhe foi imposto. O segundo dado que é imposto pela situação é que existe em torno dele um ambiente físico no qual ele vai ter que se mover, e vai ter que mover os objetos de alguma maneira e adquirir algum domínio do ambiente físico. Tá certo? Vamos supor, na pior das hipóteses, o indivíduo nasceu totalmente paralítico, ainda assim ele terá alguma relação com o ambiente físico. Isso todos nós temos e não temos como escapar disso. E, evidentemente, a nossa relação com o ambiente físico é diferenciada de indivíduo para indivíduo. Você verá que alguns indivíduos têm, vamos dizer, mais iniciativa, tá certo, física do que outros e assim por diante. Né? E a terceira camada de exigências é a comunicação com os outros seres humanos. Ele vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a se comunicar de algum modo, tá certo? E durante algum tempo isso tem que ser o objeto de interesse predominante dele, porque é a conquista de um meio de atuação sobre os seres humanos. Se ele não tiver isso, ele está lascado. Tá certo? Então isso quer dizer que o aprendizado, não só da linguagem falada, mas dos signos em geral, se torna um objeto de preocupação. Entre outros aspectos, existe o problema, vamos dizer, da adequação aos vários meios sociais. Quer dizer, o indivíduo, um dia ele sai da sua casa e vai para a escola, e na escola ele vê que vigoram outros critérios de julgamento, outros critérios de aprovação e reprovação, tá certo? E tudo isso são códigos que ele vai ter que aprender, tá certo? Então, todos nós frequentamos diferentes ambientes e sabemos que nesses diferentes ambientes vigoram códigos diferentes, códigos tácitos, que não são... Se cada lugar que você chegasse tivesse um manual de instruções, seria tudo mais fácil, mas tudo isso tem que ser adivinhado, tá certo? E claro que isso é um desafio tremendo que o sujeito coloca. Não é isso? Também, no curso do desenvolvimento humano, chega uma etapa em que o indivíduo já tem uma história pessoal e ele pode comparar essa história com a história dos outros, sobretudo do ponto de vista de se ele está satisfeito ou não, se ele está feliz ou infeliz. Quer dizer, chega uma etapa da vida em que a luta pela felicidade se torna vamos dizer, uma exigência absolutamente incontornável. Todo mundo passa por isso e tem que passar, tá certo? Em seguida você tem uma outra etapa na qual o essencial é você enfrentar os desafios do ambiente no sentido da autoafirmação, quer dizer, você ser alguém perante você mesmo, você provar suas forças para você mesmo. Algum dia todo mundo passa por isso, não tem como escapar.
né? E por fim, fechando esse primeiro ciclo da existência humana, existe a necessidade de uma adequação funcional ao ambiente. O indivíduo vai ter que trabalhar alguma coisa, vai ter que ter uma função social qualquer, na qual se espera dele, vamos dizer, um resultado objetivo que já não é o mesmo resultado subjetivo que ele esperava na etapa da autoafirmação. É isso. Quer dizer, uma coisa é você provar algo para você mesmo, e outra coisa é você obter algum resultado efetivo, né, num trabalho, no seu desempenho social, etc, etc. Então foi aí que eu disse que, vou dizer, numa sociedade normal, todas as pessoas estão pessoas adultas estão nessa sexta camada. Quer dizer, elas sabem mais ou menos o que estão fazendo, né? Conhece o seu trabalho, conhece os seus direitos e deveres naquele ambiente de trabalho e sabem agir de maneira a produzir um resultado objetivo e verificável. Acontece que quando as pessoas estão presas em camadas anteriores, quer dizer, elas passaram por essas situações, uma coisa são as camadas, eu até uso a distinção entre camadas e etapas. Etapas é onde você está realmente, o que a situação está exigindo de você. E camada é aquela na qual você está interiormente, ou seja, aquela que decide as suas reações. Então você imagina, por exemplo, o indivíduo está preso na camada 4, mas ele já tem um emprego, ele já tem uma função social, então ele está na etapa 6, mas na camada 4, então ele vai interpretar errado os sinais do ambiente. Isso quer dizer, as exigências, vamos dizer, disciplinares, exigências de eficiência, etc., serão interpretadas para ele como uma rejeição pessoal. E os mecanismos que ele vai acionar para se adaptar à situação são completamente deslocados da situação objetiva. Não é isso? Então é claro que isso aí é fonte de inumeráveis confusões. Não é isso? Então, a sétima camada é o que corresponde, vamos dizer, ao que seria o cidadão de uma república moderna. Quer dizer, o indivíduo que já tem noção de obrigações e direitos que ele tem, não em face do seu ambiente imediato, como por exemplo o ambiente de trabalho, mas em face da sociedade como um todo. Ou seja, são obrigações que ele tem para com pessoas que ele não conhece, ele nunca viu e provavelmente jamais verá. Tá certo? Então, um conhecimento mínimo das leis e das obrigações do cidadão, etc. Bom, idealmente todo mundo deveria ter, e de fato isso é exigido de todas as pessoas. Se você transgride uma lei, mesmo que você não a conheça, você vai pagar. Quer dizer, o princípio de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei é um princípio de aplicação universal. Isso quer dizer que todos os estados modernos se baseiam numa impossibilidade, que é a impossibilidade de que todos os cidadãos conheçam todas as leis. Mas à medida que o número de leis aumenta e se torna humanamente inabarcável, então o mais certo seria dizer que ninguém pode alegar o conhecimento da lei, não o seu desconhecimento. Mas, de qualquer modo, a estrutura do Estado é baseada nisso. Quer dizer, todos estão obrigados a cumprir a lei, mesmo que não a conheçam. Então, é claro que isto coloca para o indivíduo desafios que são completamente diferentes daqueles que ele tem, vamos dizer, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente imediato. Ambos são um sistema de direitos e obrigações, mas num caso com relação a pessoas concretas que você conhece, com as quais você se relaciona, ser o seu patrão, o seu chefe, os seus colegas de trabalho, os clientes, etc, etc. E no outro caso é com uma entidade abstrata que se chama o Estado e que teoricamente personifica a sociedade inteira. Então aí já é um elemento, uma situação um pouco mais complexa. Você vê aqui, se o indivíduo não consegue atravessar essa etapa, adaptando a sua camada interior às exigências dela, então ele está numa posição objetiva de cidadão de uma república ou de uma monarquia constitucional, mas por dentro ele não é isso ainda. Quer dizer, ele não sabe o que está fazendo ali, ele não tem as respostas adequadas. Você vê que mesmo para burlar a lei é preciso conhecê-las de algum modo, né? Então o sujeito não está capacitado para exercer, né, as suas obrigações legais e nem mesmo para transgredi-las com conhecimento de causa, transgredi-las eficazmente, tá certo? Então é evidente que é uma pessoa que está abaixo da complexidade de uma sociedade moderna.
O que não quer dizer que a pessoa deixará de ter opiniões sobre a situação. Todo mundo tem opinião política, não é isso? Mas você pode chegar a uma situação, vamos dizer, de deslocamento total entre as opiniões circulantes e a situação objetiva, né? Eu me lembro, por exemplo, que durante quase 20 anos, né, o único sujeito que escrevia a respeito do problema da criminalidade no Brasil era eu. Ninguém parecia reparar, estava todo mundo preocupado. Ah, tem o imposto, tem, né, o preço das coisas, tem a corrupção. Eu falo, peraí, mas estão matando aí 60, 70 mil pessoas, 70 mil pessoas por ano e você não está nem reparando? Quer dizer, não existe nenhum problema mais urgente do que esse. E eu não vi a menor consciência disso, nem mesmo nas pessoas que são profissionais que deveriam ter a consciência disso, como por exemplo, jornalistas. Teoricamente, o jornalista interessa por saber o que está acontecendo de novo, quer dizer, o que não foi noticiado ainda. Né? Mas eu lia jornal atrás de jornal e via que eles só publicavam o que já tinha sido publicado. Né? Era só notícia velha que podia, só quando se repetia a notícia que publicava. Se era uma coisa nova, eles realmente não percebiam. Então você vê uma inadequação geral de toda uma camada, né, profissional, não só jornalista, mas outras áreas também, em relação à situação objetiva. Então, o pessoal o tempo todo usava a palavra cidadania, mas era exatamente o que mais faltava, você não tinha cidadania alguma, porque o cidadão é algo mais do que o empregado de uma loja, por exemplo. As obrigações dele são mais complexas, né? E também o fato de que quando você comenta numa situação social, política qualquer, em princípio você está falando em nome da sociedade inteira. Quer dizer, é por isso que a sua opinião se integra num negócio chamado opinião pública. Não é isso? E, em princípio, a opinião pública diz respeito àquilo que interessa ao público, aquilo que afeta a vida do público. Não é isso? Então, por exemplo, a criminalidade afetava a vida de todo mundo, está todo mundo aterrorizado, todo mundo vivendo fechado dentro de grade, todo o pessoal com medo de sair na rua. E aqueles que falavam em nome da população não refletiam isto. Né? Também o fato de que nas pesquisas de opinião o povo brasileiro se mostrava acentuadamente conservador, religioso, etc, etc, e nós da eleição só votava em partido de esquerda. Né? Então isto aí vamos dizer, uma falha da cidadania, quer dizer, as pessoas não estão conscientes exatamente do que é a cidadania. Por exemplo, se você tem certos valores, mas na hora H você vota no candidato e tem os valores contrários, bom, você não vai obter o resultado que você está esperando, é a coisa mais lógica do mundo. Quer dizer, ele vai fazer o que ele quer e não o que você quer. E as pessoas evidentemente se sentiam frustradas por isso, mas levou uns 20 anos para, né, fechar o silogismo, né? Quer dizer, nós somos conservadores, mas votamos na esquerda, a esquerda faz política de esquerda. Ah, é mesmo. Né? É um negócio extraordinário. Então, isso aí revela, vamos dizer, que as pessoas não alcançaram a camada 7. Tá certo? Então, quer dizer, a camada 8 é a situação, vamos dizer, de um homem adulto que, em princípio, já dominou as etapas anteriores e está bem situado, bem armado perante a vida social, tá certo? Mas que se coloca o problema do sentido da existência. Ele começa a fazer um autoexame, né? É a famosa crise dos 40, né? Então, todo mundo mais ou menos passa por isso, até pelo seu desenvolvimento biológico, que é a época em que a sua energia física vai começar a declinar e você não pode mais montar em cima do desenvolvimento natural e deixar que ele o leve. Quer dizer, você vai, até por uma exigência biológica, a iniciativa pessoal agora tem de predominar sobre o impulso natural. Quer dizer, coisas que antes a natureza decidia, agora você vai ter que decidir por sua conta e você vai ter que arrumar os meios de fazer aquilo. Então, é claro que o simples desenvolvimento corporal do indivíduo o leva a um momento onde ele tem de se perguntar o que sou eu, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero realmente, etc, etc. Né? É a etapa, por exemplo, onde muitos casamentos desmoronam, o fracasso econômico começa a pesar mais do que antes. O indivíduo pode, até os 40, ele pode adiar tudo para o dia seguinte, dizer, não, está ruim agora, mas vai ficar bom depois. Quando chega aos 40, você vê, peraí, agora não vai haver mais tempo
de melhorar, né? Por exemplo, eu posso ficar milionário aos 80 e morrer no dia seguinte, isso não adianta absolutamente. Então, o meio do caminho da vida, né? É necessariamente uma etapa de crise para todo mundo. Por isso que eu digo que não é um desenvolvimento ideal, são situações reais que vão se impor à pessoa. Não é isso? Então, dessa crise, alguns emergem com, vamos dizer, uma mudança de cosmovisão. Quer dizer, o sujeito mudou os seus valores, os seus critérios de entendimento da vida, etc., e adquiriu, de certo modo, uma filosofia pessoal. Alguns têm isso, outros não. Isso quer dizer que os problemas colocados pela famosa crise dos 40 não são solúveis na esfera meramente pessoal. Elas requerem um upgrade intelectual do indivíduo. E esse upgrade alguns fazem, outros não. Ou seja, você tem que encarar a vida com mais seriedade. Mas não é possível fazê-lo na pura esfera pessoal. Por quê? Porque você está se defrontando com fatores que são universalmente humanos, que se colocam a todos os seres humanos, e você está vivendo uma situação também que é de todos. Portanto, você vai ter que procurar uma solução numa esfera mais geral, mais universal. E isso, vamos dizer, o meio de fazer isso é adquirir cultura, evidentemente. Então você vai ter que se informar, você vai ter que saber mais, e você vai ter que se posicionar de uma maneira mais consciente perante a vida. Então essa é a camada 9. Então, isso quer dizer que, por exemplo, vamos supor que você tenha estudado a sua vida inteira, né? Você leu o dia inteiro. Eu digo, bom, mas você só depois dos 40 que você vai fazer essas contas, né? Até lá é tudo divertimento, né? Você pode ser um sujeito muito talentoso, muito inteligente, muito culto, etc. Mas, a partir de um certo momento, as suas ideias se tornam necessárias para você, porque daí para dentro são elas que vão orientar a sua vida. Até lá você está sendo levado pelo próprio processo de crescimento, entendeu? E agora não, agora você, querendo ou não, você agora é o senhor da sua vida, né? Muito bem. Então, as 3 camadas últimas correspondem, vamos dizer, a 10ª corresponde ao indivíduo que está no topo da sociedade e que consegue enxergá-la como um todo e, de certo modo, consegue responder perante ela. Então, é aí a frase do Eric Weil, que o único ponto de vista legítimo em política é o ponto de vista do governante. Porque é ele que está no topo, é ele que tem que tomar as decisões. Então, quer dizer, se você não é capaz de se colocar na posição de governo, né, as suas análises sobre a sociedade não valerão nada. Então, é claro que isto, mesmo para pessoas altamente intelectualizadas, é um problema difícil. Não é isso? Então, na hora que você consegue encarar a sua sociedade como um todo, você passa por um processo de desaculturação. Você já não é, de certo modo, um membro daquela cultura, você está fora dela e você a julga como um todo, e ela também não é mais só um espetáculo que está transcorrendo na sua frente, é uma esfera na qual você pode atuar de alguma maneira. Então, claro que você não precisa ser um governante para isto. Se você é capaz de encarar as coisas com a perspectiva do governante, então você pode atuar na sociedade como se fosse um governante. Existem muitas pessoas que podem atuar dessa maneira, sem, isso não tem nada a ver com o cargo público que o sujeito exerce. Tem que ver, vamos dizer, com a amplitude da sua personalidade e, portanto, vamos dizer, com a repercussão que as suas ações, as suas palavras têm. Não é isso? A 10ª camada consiste em consciência histórica, quer dizer, você saber quem é você na história humana. Não é isso? Ora, todos nós estamos dentro da história humana. Nós não precisamos saber nada a respeito dela, né? 11ª. É isso? Então, nós todos estamos dentro dela e sofremos o impacto dela, mesmo que não saibamos. Quer dizer, nós temos muitos problemas pessoais que vêm, sei lá, dar uma crise econômica num outro país, e aquilo afeta a vida do seu e acerta você nem sabe de onde veio. Não é isso? Quer dizer, as decisões de governantes de outros países afetam a sua vida. Não é isso? O desenvolvimento geral da cultura, da ciência, da tecnologia, tudo isso afeta a sua vida o tempo todo. Ou seja, nós estamos dentro desta esfera, tá certo? Não é uma coisa ideal, é um fator real que pesa sobre a nossa vida, quer o saibamos ou não. Não é isso? Então, eu me lembro que o Dr. Miller, no seu consultório, ele escreveu um manualzinho
para orientar os seus clientes de psicoterapia, e uma das recomendações é a seguinte: lembre-se de que os seus problemas podem ter causas, né, biológicas, familiares, sociais, históricas e cósmicas que estão infinitamente acima da sua compreensão. Não é isso? Então, dá um pouquinho. Então, ele via essa ampliação da consciência dos fatores que pesam sobre a nossa vida como um processo de cura. Então, a ampliação da consciência permite que você compreenda, quer dizer, a origem de certos sofrimentos que lhe parecem inicialmente uma coisa exclusivamente da sua vida, e quando você percebe que aquilo resulta de fatores muito mais amplos, que você não tem o controle daquilo, é claro que você vai ter que se adaptar àquilo de uma outra maneira. Tá certo? Então esta ampliação da consciência, passar pelas 12 camadas, ela é também um processo de cura. Tá certo? Só que, ainda aqui eu ainda estou descrevendo como uma psicologia evolutiva, só que no curso eu fiz uma outra coisa. Eu disse como as camadas não representam somente etapas, vamos dizer, épocas da vida do indivíduo, épocas do seu desenvolvimento, mas representam exigências objetivas que pesam sobre todos nós. Então, de certo modo, elas estão todas presentes ao mesmo tempo. Algumas estão presentes como elementos da sua personalidade e outros como elementos da situação que pesam sobre a personalidade desde fora e que, de certo modo, requerem desde já uma resposta. Tá certo? A isso precisaria articular a famosa teoria do trauma de emergência da razão, que é o fato de que todos os seres humanos são dotados da capacidade racional, nascem com ela. Porém, os problemas que se apresentam a ele para que ele lhes dê uma solução racional sempre transcendem a etapa do desenvolvimento racional que ele já alcançou. Então, por exemplo, você é uma criança de 3 anos e o seu pai perdeu o emprego e você não vai poder ter os brinquedos que você quer. Como que você vai entender essa situação? Você é um ser tão racional quanto o outro, só que a razão precisa ser desenvolvida, precisa ser apropriada, através dos instrumentos devidos, instrumentos linguísticos, científicos, etc., que, vamos dizer, perfazem o desenvolvimento da razão individual. Então, a nossa razão, isso aí por definição, os problemas de ordem puramente racional que a vida nos coloca estão sempre acima da nossa capacidade racional do momento. Isso é sempre assim. Né? Então, supondo-se que o universo inteiro fosse passível de uma explicação racional, ainda assim isso estaria acima da nossa capacidade racional. Isso quer dizer, quando Hegel diz tudo que é real é racional e tudo que é racional é real, fala, e que vantagem Maria leva com isso? Eu digo, é tudo racional, só que a minha razão não alcança. Então é sempre assim. Então, a impressão de irracionalidade, de caos, de desordem, bom, às vezes reflete um caos mesmo, mas outras vezes reflete apenas o fato de que a nossa razão não alcança compreender aquilo. E este permanente desajuste da razão em relação à situação vivida é um dos motivos que nos fazem passar de etapa a etapa. Quer dizer, nós buscamos novas chaves adaptativas que nos permitam enfrentar a situação de uma maneira mais efetiva, de algum modo. Quando, por exemplo, na passagem da camada 4 para a camada 5, quer dizer, na camada 4 você está esperando uma afeição, uma proteção, um afago, e o afago não vem, você decide, bom, então agora eu não quero mais saber, né, não vou depender mais de ninguém, eu vou fazer as coisas por mim mesmo. Né? Então, você vê muito isso em adolescente, quer dizer, quando o adolescente começa a se tornar, por exemplo, irritado com a família, com o pai e a mãe. Não é isso? Então, o que ele está fazendo? Ele está rejeitando, né, o apoio emocional e buscando um apoio emocional próprio, na sua própria força, sua própria capacidade, tá certo? Então é mais importante para ele sair vitorioso nos desafios do que receber o apoio do pai e da mãe. Não é isso? Note bem, quanto maior a dificuldade de transpor isto, maior a tendência da hostilidade com relação ao pai e à mãe. Já que você não consegue vencer a coisa na esfera positiva, você a vence simbolicamente, negativamente, né, rejeitando a afeição. Mas, bom, rejeitar a afeição não garante que você vai conseguir
vencer os desafios na esfera da autoafirmação. Então vira uma espécie de autoafirmação simbólica invertida. Isso é muito comum, né? Então isso aí é vamos dizer, uma falsa evasão da camada 4. Né? Na verdade, o que está havendo ali é uma solicitação rancorosa de apoio e de afeição, né? Que toma o aspecto de uma rejeição, mas na verdade é uma solicitação. Essa solicitação que você sabe que não será atendida. Então, isso aí é uma fonte de inumeráveis problemas. Né? Então, quer dizer, todas as camadas elas estão presentes na nossa vida. Umas estão presentes positivamente, quer dizer, estão dentro de nós. E outras estão fora de nós, mas já pesando sobre nós. Então isso quer dizer que a cada momento você pode descrever o estado interior do indivíduo pelo seu nível de desenvolvimento interior e pela situação objetiva vivida, que já pode estar colocando para ele desafios que transcendem enormemente a sua compreensão naquele momento, mas que talvez ele possa compreender num momento seguinte. Tá certo? Então, a teoria das camadas ela é vista de duas maneiras. Uma maneira biográfica, quer dizer, descrevendo a evolução interior do indivíduo, e, por outro lado, uma grade de exigências externas que pesarão todas sobre o indivíduo. Veja, se você pegar a camada 11, ela começa a pesar sobre você, não está na hora que você nasce. Né? Por exemplo, o sujeito pode, né, ter nascido e ter estourado uma guerra naquele mesmo tempo. Né? Isso é muito interessante. O Arthur Koestler, no seu livro de memórias, ele tem um capítulo que chama Horóscopo Terrestre, em que ele foi ver não a posição dos astros no dia que ele nasceu, mas os acontecimentos nacionais e internacionais do dia. E ele acaba descobrindo que parece que os temas da minha vida já estavam enunciados no noticiário daquele dia. Não é isso? Então você vê essa inserção do indivíduo na história começa realmente na hora que você nasce, embora você não saiba nada daquilo. Você vai ter que saber retroativamente. Não é isso? Também o que seria preciso levar em conta é a própria ideia vamos dizer, do caráter. Quando Kant chamava isso de identidade transcendental, ele quis dizer, é uma identidade que você tem de ter necessariamente, você tem de ser alguém, né? Você tem, alguma coisa você é, tá certo? Independentemente da sua vontade e do seu desenvolvimento, tá certo? Mas isso que você é de maneira permanente é absolutamente inapreensível, nós não conseguimos pegar. Tá certo? Pegamos, às vezes, um pouco depois que o sujeito morre, na base do verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité les change, porque você daí já sabe o que não vai mudar mais na vida do sujeito. Aquilo que tinha que ser feito já foi feito, então já adquiriu um certo perfil, e se isso não dá a ideia do caráter permanente do indivíduo, se isso não dá um retrato perfeito do caráter, pelo menos dá uma ideia a respeito, quer dizer, daquilo que foi permanente na vida dele, desde que ele nasceu até que ele morreu. Quer dizer, o que é permanente só aparece por trás do que é transitório. Não é isso? E por isso mesmo Kant chamava transcendental. Transcendental para o Kant é aquilo que é anterior à experiência, mas que só se revela no curso da experiência, quando se revela. Ou seja, você tem que fazer a análise da experiência para descobrir o que estava por trás e a condicionou. A descrição do caráter é uma das coisas mais difíceis que eu conheço, porque toda a nossa linguagem foi feita para descrever os aspectos mutáveis do ser humano. Né? A maneira mais normal de nós descrevermos uma pessoa é contar a história dela, e para nós também nós tentamos nos entender através da nossa biografia, ou seja, toda a nossa linguagem para falar do ser humano é a linguagem de uma narrativa, portanto, de uma coisa que está em mutação. E aquilo que é estático e permanente, justamente por ser permanente, é o mais invisível, você não tem uma linguagem para expressar isso. Né? Eu, para quebrar o galho, eu inventei uma linguagem que descrevia a estrutura de caráter só em termos cognitivos, não em termos de conduta. Quer dizer, certas estruturas cognitivas permanecem idênticas ao longo de toda a vida, condicionando todas as mutações que o indivíduo vai passar. Mesmo assim, eu não sei se essa linguagem funcionou muito bem. É apenas uma hipótese, uma tentativa, e isso ainda tem que ser muito estudado, mas infelizmente eu não terei tempo de aprofundar essa investigação. Diga.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! Pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.